Na sua opinião, qual é o pior adversário da fé cristã hoje? Qual é a ameaça mais grave, mais terrível? Qual o perigo maior que a fé cristã enfrenta no nosso tempo hoje? Muitas pessoas a quem você fizer essa pergunta vão dizer: é o comunismo, porque o comunismo é uma ideologia ateia ou ateísta, logo é o pior inimigo que nós temos. Bom, vamos parar para pensar, será que é mesmo? Afinal de contas, apesar de muita gente no Brasil morrer de medo disso, não temos comunismo no país. Vivemos uma sociedade capitalista. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que ateísmo não era problema. A Bíblia praticamente não fala sobre o tema do ateísmo. Existe uma única referência no livro dos Salmos a alguém que diz que Deus não existe, e na linguagem do Salmo, esta pessoa é descrita como sendo alguém, um bobo, um tolo, algo assim. Agora, sabe sobre o que a Bíblia fala muito? E que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo é uma ameaça, é um risco, um perigo? A idolatria. Idolatria. Este é um tema que aparece muitas vezes na Bíblia. E eu fico, assim, nem sei que palavra eu uso, fico impressionado quando vejo especialmente evangélicos no Brasil, não apenas, mas principalmente os evangélicos, falam muito sobre o que a Bíblia fala pouco ou nada. E não falam sobre aquilo que a Bíblia fala muito. Uma inversão muito estranha. Porque, historicamente, no Brasil, os evangélicos sempre foram conhecidos pelo seu apego à Bíblia. E, no entanto, na prática, demonstram uma ignorância, um desconhecimento muito grande em relação àquilo que a Bíblia fala. Idolatria na Bíblia é um problema grave, um problema sério. Ou seja, o problema, biblicamente falando, não é nem tanto dizer que Deus não existe, mas é ter muitos deuses e deixar o Deus Criador de lado e adorar outros deuses. Quer ver? Tem uma brincadeira, né? Uma brincadeirinha, uma pergunta de pegadinha que pode ser feita em reuniões de estudo bíblico ou aulas de escola dominical, alguns dizem escola bíblica dominical. A pergunta é assim: no Antigo Testamento, quem é o principal inimigo de Deus, do Deus Criador, do Senhor? De cada 10 pessoas que estiverem participando daquela reunião, 11 na hora vão falar assim: Satanás. Só que a resposta está errada. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, o, entre aspas, entenda bem, inimigo do Senhor no Antigo Testamento é Baal, uma divindade dos cananeus, os vizinhos de Israel, os povos ali vizinhos de Israel. E o culto a Baal foi uma tentação que Israel experimentou durante muito tempo. Lemos quantas e quantas e quantas referências a Baal no Antigo Testamento, e as exortações dos profetas, as repreensões que os profetas davam para que o povo deixasse o culto a Baal de lado e adorasse o Senhor. Quantas vezes nós encontramos isso? Idolatria, você colocar outra realidade, outra coisa, outra pessoa, outra ideologia, outra estrutura de pensamento no lugar do Deus verdadeiro, do Deus Criador. Este é o problema grave. E sabe qual ídolo que a Bíblia apresenta muitas vezes como sendo muito perigoso? Dinheiro, riqueza. Exatamente. Tem aquela passagem que é muito conhecida quando Jesus diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a um ou ao outro, ou agrada a um ou ao outro, mas dois ao mesmo tempo não tem jeito. E aí, não podeis servir a Deus e a Mamon. M-A-M-O-M. M 3 vezes, né? Início, meio e fim da palavra. Quando eu era menino, eu lia isso, não entendia Mamon, o que é isso, não entendia nada. Anos depois é que eu descobri que Mamon é a palavra na língua aramaica. E Jesus e todos os judeus ali da Galileia, na terra de Israel, no tempo do Novo Testamento,
Eles falavam aramaico. O aramaico era a língua do dia a dia deles. Na língua aramaica, mamon é a palavra para dinheiro. É isso. Né? Então, algumas pessoas podem pensar que Mamon é o nome de uma divindade lá daquele povo do Oriente Médio Antigo. Não, é a palavra para dinheiro. E por que Jesus falou isso? Porque o dinheiro muito facilmente pode se tornar um ídolo na vida de muita gente. Voltando àquilo que eu disse no início, o medo que muita gente tem, que é um medo irracional, o medo de comunismo no Brasil, não tem lógica, não tem racionalidade nenhuma em ter medo de algo que não existe no nosso país. Vivemos numa sociedade capitalista. E o capitalismo, alguns teóricos já observaram décadas atrás que o capitalismo funciona como se fosse uma religião. A estrutura interna do capitalismo é como se fosse, o mecanismo de atuação dele é como se fosse uma religião. E muita gente pratica essa religião sem se dar conta, sem perceber. Paulo, apóstolo, disse que algumas pessoas, no afã de obter riquezas, acabam que se desviam da fé, porque vão acabar fazendo coisas terríveis na intenção de obter riquezas de qualquer maneira. Jesus disse que o valor de uma pessoa, a vida de um homem, quer dizer, de um ser humano, a vida de um homem ou uma mulher, não é medida pelos bens que essa pessoa tem. Este é um desafio muito difícil para quem vive, para quem quer seguir a Jesus Cristo e vive na sociedade capitalista como a nossa que nós vivemos. Porque nós todos precisamos de dinheiro, claro, todos precisamos, mas ao mesmo tempo não podemos colocar o coração no dinheiro de jeito nenhum, porque o dinheiro se torna muito facilmente um ídolo, que as pessoas adoram muitas vezes sem perceber, sem se dar conta. O principal adversário de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a idolatria. Não é dizer Deus não existe, é ter muitos deuses e aí você adora um e deixa o Deus verdadeiro de lado. E o Deus mais fácil das pessoas adorarem é o dinheiro. Pense nisso. Nós vivemos então esse desafio. Não tem como viver sem dinheiro, mas também não podemos colocar o nosso coração nas riquezas e nem ter o dinheiro como sendo o líder maior, a razão de ser da nossa existência de jeito nenhum. Se o que eu falei aqui faz algum sentido, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, eu te agradeço se você fizer assim, inscreva-se no Fé e Café e aceite o meu agradecimento caso você já tenha feito a sua inscrição.